aí, gurizada malvada. Estamos aí, professor Fabiano Machado. Hoje nós vamos estudar sintaxe de regência. Nós vamos estudar primeiro as regências. Como é que funciona a regência nominal? Como é que funciona a regência verbal? Hoje nós iniciamos esse estudo aí da regência. Nós vamos iniciar, claro, hoje uma regência tranquila, a regência nominal. Mais tranquila, eu vou explicar o que é a regência, depois a regência, depois nós vamos... Aí, galera do mal, professor Fabiano Machado de volta na área. Hoje nós vamos estudar a sintaxe de regência. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é uma regência nominal, uma regência verbal. Só que antes de estudarmos essa parte, nós vamos saber o que é regência, o termo regido, o termo regente, para depois começarmos a trabalhar. Hoje nós veremos a introdução à regência e a regência nominal. Próxima aula, a regência verbal, uma das mais importantes. Nós iremos estudar agora a sintaxe de regência, tá? Nós vamos começar a estudar a regência verbal e nominal. Mas o que é regência? Regência é a parte da gramática que trata das relações entre os termos da frase, verificando como se estabelece a dependência entre eles. Nós amamos Maria, nós gostamos de Maria. No primeiro exemplo, notamos que o verbo amar exige o complemento sem preposição, o objeto direto. Já no segundo exemplo, verificamos que o verbo gostar exige o complemento introduzido pela preposição de e vai formar um objeto indireto. Então, damos o nome de regente ao termo que pede o complemento e de regido ao complemento. Então, quando o termo regente é um nome, dizemos que se trata de regência nominal. Os amigos tinham necessidade de apoio. Necessidade é um nome e de apoio é o seu complemento, tá? Aí eu vou ter o que aqui? Uma regência nominal. Já quando o termo regente é um verbo e dizemos que se trata de uma regência verbal. Necessitam é um verbo e ele vai ter quem necessita de algo. Então, olha só, aqui está o complemento dele. Aqui está o que? O regido. Regente, regido. Então, ele vai precisar dessa preposição, né? Porque o verbo solicita. Então, isso aqui eu chamo de regência verbal. Então, os pronomes oblíquos átonos, eles também podem substituir os substantivos da mesma função. Como nós já vimos lá no objeto direto, no objeto indireto, esses complementos, tá? Nos complementos verbais. Então, os pronomes o, a, os, as usam-se como objeto direto dos verbos transitivos diretos e dos transitivos diretos e indiretos. Estimo aquele colega, estimo. Deixa o menino brincar, deixa-o brincar. Então, estou substituindo pelos pronomes oblíquos. Já quando ele está sendo utilizado como pronome oblíquo na situação de complemento verbal, o lelês ele vai formar objeto indireto, tá? Dos verbos transitivos diretos e dos transitivos diretos e indiretos. Obedece a teu superior, obedece-lhe. Recomendo prudência aos jovens, recomendo-lhe prudência, tá? O prudência seria o meu objeto direto e aos jovens meu objeto indireto, porque quem recomenda algo a alguém. Então, algumas observações aqui. O lelês podem assumir as seguintes funções sintáticas: de objeto indireto, entregou-lhe o texto; de adjunto, adnominal, cortou-lhe o cabelo; quem corta, corta algo. O cabelo é dela ou é dele, então ali está funcionando como adjunto adnominal. Ele pode funcionar também como complemento nominal: isto lhe é útil, isto é útil a ele, tá? Então, o a ele está completando, o lhe está completando a ideia de útil, então é um complemento nominal. E sujeito de infinitivo: mandou-lhe obedecer aos pais, mandou ele obedecer aos pais, ok? Então, essas aí são as formas que pode aparecer o lhe-lhes dentro das funções sintáticas. Vamos lá. Certos verbos transitivos indiretos repelem os pronomes, tá? Lelês, sendo por isso construídos com as formas retas preposicionadas, tá? O aspirar e o depender, eles não aceitam a utilização do lelês. Isso aí nós vamos ver na regência verbal, ok? Aí, o que eu vou ter que usar? Aspiro a ele, dependo delas. Então, eu uso a forma normal,
tá? Preposicionada. Os verbos deixar, fazer, mandar e ver, na língua culta, constrói-se com os pronomes oblíquos me, o, a, os, as, e não com os retos eu, ele, ela, eles, elas. Deixe-me ver, vejo-os sair todos os dias, ok? Então aqui eu fiz um pequeno resumo para vocês, onde ele traz o seguinte: o pronome oblíquo, a função como objeto dele e um exemplo aqui que foi o que eu já citei para vocês anteriormente. Agora nós vamos ver a sintaxe de regência, a regência nominal, tá? Regência nominal é o nome da relação existente entre um nome, um substantivo, um adjetivo, um advérbio e os termos regidos por esse nome. Então, essa relação é sempre intermediada por uma preposição, tá? Nos estudos da regência, nós temos que levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos de que derivam, tá? Então, se o verbo vai pedir a preposição, o nome também vai pedir. Então, conhecer o regime do verbo significa, nesse caso, conhecer o regime dos nomes cognatos deles. Olha só, a primeira situação que eu tenho aqui é do verbo obedecer, tá? E os nomes correspondentes deles. Todos regem complementos introduzidos pela preposição a. Obedecer a algo, a alguém. Eu sou obediente a algo ou alguém. Então, o verbo ele vai utilizar a preposição a e os nomes que derivam dele também vão utilizar. Então, eu vou apresentar a seguir, né, alguns nomes acompanhados da preposição ou preposições que os regem, tá? Vocês observam atentamente aí. E por quê? Porque eu tenho que associar esses nomes entre si ou algum verbo cuja regência eu já conheço, tá? A primeira relação são de substantivos, tá? Esses substantivos que eu coloquei aqui, eles vão pedir essa regência, a colocação dessas preposições, tá? Por isso que eu chamo ela de regência nominal, eu estou regendo nomes. E essas preposições têm que estar ligadas a esses nomes. Eu quero que vocês prestem atenção no nome, no substantivo, né? Respeito. Eu respeito a, eu respeito com, eu respeito para com e respeito por. Então eu tenho que tomar cuidado que várias preposições fazem parte do mesmo nome, do mesmo substantivo aqui. Já nos meus adjetivos, a minha relação é muito maior, tá? E eu tenho que pelo menos saber os principais, ter uma noção, tá? Que a maioria deles vem derivadas de verbos, então eu tenho que dar uma olhadinha e saber quais são os principais. E tenho também os adjetivos. Esses meus adjetivos também vão fazer uso da preposição. Na observação ali, é bom vocês prestarem atenção. Os advérbios terminados em mente tendem a seguir o regime dos adjetivos que são formados. Paralela a, paralelamente a. Relativa a, relativamente a. Então eu tenho que cuidar isso aí, ok? Daí, galera, gostaram? Regência nominal é tranquila, pá, o gordinho aqui explicou, trouxe exemplos, trabalhou. Próxima aula, regência verbal. Aí a coisa começa a complicar um pouquinho, o aluno tem que estar bem mais atento, ok? Vamos lá então, um beijo do gordo para vocês, até a próxima aula.